Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Dayana Camilo, mais conhecida como a mamãe da Manu, e hoje eu vim falar um pouco sobre transtornos do sono. Bom, transtornos do sono é uma característica muito comum no autismo. Muitos autistas sofrem com o sono devido à ansiedade, devido à falta de concentração, devido à agitação, enfim, vários fatores. E é uma característica que a gente pode observar na criança desde muito cedo. Eu posso dizer que o sono da Manu foi, acho que, a segunda característica que mais destacou nela e que foi uma dos sinais que a gente mais se preocupou. Eu falo que desde muito cedo a Manu apresentou alguns sinais do autismo, né? Uma das características era a dificuldade de socialização dela e a outra era a dificuldade para pegar no sono e para manter um sono profundo por bastante tempo. A Manu foi um recém-nascido que ficava muito tempo acordado e isso me deixava muito preocupada. Eu percebia que ela estava com sono e eu não conseguia fazer ela dormir. E eu tentava várias dicas, perguntava para as minhas amigas, para o pediatra, para a mãe, para a avó, tudo. E eu não conseguia conseguir fazer uma rotina de sono com a Manu. Eu tentei várias técnicas, gente, várias, eu me dediquei muito. E foi muito frustrante, porque eu segui várias receitas, li livro, procurei profissional e nada conseguiu me ajudar nesse sono da Manu. Como que era o sono da Manu? Primeiramente, ela demorava muito tempo para pegar no sono. Na verdade, até hoje a Manu demora muito tempo para pegar no sono. Ela só dorme muito rápido agora porque ela usa melatonina. Mas sem melatonina, ela demora muito tempo para pegar no sono, mesmo que ela esteja muito cansada. E eu vejo que não é algo que ela está lutando contra o sono. Ela realmente não consegue relaxar até conseguir dormir. A Manu, ela também dorme por períodos muito curtos. Ela dorme por pouco tempo e ela acorda numa sensação de como se ela já estivesse totalmente descansada. Então, antes do diagnóstico da Manu, antes da gente fazer todo o tratamento, a Manu normalmente a gente demorava uma média de 2 a 3 horas para conseguir fazer ela pegar no sono. E quando ela dormia, a gente precisava apagar todas as luzes de casa, desligar todos os aparelhos e a gente ia dormir junto. Então, assim, se a gente fizesse ela dormir meia-noite, era meia-noite que a gente ia dormir. Se a gente conseguisse fazer ela, por algum motivo, dormir 8 da noite, era 8 da noite que a gente ia dormir. Porque a gente não podia fazer o menor ruído, porque a Manu acordava. E assim, as pessoas não acreditavam quando eu falava isso. As pessoas, a gente tentava explicar isso para pediatra, para amigos, e ninguém acreditava. E era uma coisa muito impressionante. Às vezes a gente ficava um tempão fazendo ela pegar no sono. Quando ela finalmente dormia, no movimento de colocar ela no berço, ela acordava no movimento assim de, às vezes, como eu fiz muito tempo dança, os meus ossos eles estralam muito, o joelho, tornozelo. Então, às vezes, deu sair do quarto e um estralar de ossos, ela acordava. E assim, esse acordar dela não era o acordar e voltar a dormir. Às vezes ela acordava e passava mais 2 horas acordada de novo. Era como se nesse cochilinho que ela deu, do intervalo que ela dormiu no meu colo e eu coloquei ela na cama, já tivesse descansado ela. E eu sabia que não descansava, óbvio que não descansava. Outra coisa também que chamou muito a nossa atenção, e isso era desesperador, era que a Manu tinha todas as características para terror noturno. Eu relatei isso várias vezes para os pediatras, mas eles anulavam isso, falando que a Manu não tinha idade para ter terror noturno. Isso por volta de uns 2 anos de idade, pouco antes do diagnóstico. Mas as características da Manu se encaixavam perfeitamente a terror noturno, gente. O que seria esse terror noturno? No caso da Manu, a Manu, ela dormia, finalmente pegava no sono. De repente, de madrugada, a gente ouvia o grito dela chorando. Aquele choro gritando desesperada, como se ela estivesse sendo atacada, alguma coisa assim. A gente entrava no quarto e a gente tinha dificuldade de tirar ela do berço, porque ela estava esperneando, ela estava se debatendo toda. Quando a gente finalmente conseguia pegar no colo, ela estava tentando sair, ela ficava empurrando a gente e gritando e chorando demais, demais, demais mesmo, com o olhinho fechado. Isso durava uns 10 a 15 minutos, mas esses 10, 15 minutos eles eram
repletos de desespero, tanto da parte dela quanto da minha parte e do meu marido. A gente tentava revezar os colos, porque ela machucava a gente, porque ela estava se debatendo. E de repente ela abria os olhos e se acalmava, como se naquele momento realmente ela tivesse acordado. E era muito assustador. E assim, quando acontecia isso, às vezes ela tava toda suada, toda já, às vezes arranhadinha, porque às vezes ela mesma se batia, tudo. Às vezes a gente tentando conter ela, a gente sem querer arranhava ela, apertava ela. Enfim, era muito, muito assustador. Isso acontecia, assim, pelo menos 1, 2 vezes por semana. Só que a gente ficava naquele desespero toda noite de será que hoje vai acontecer? A gente tentou acompanhar, a gente tentou mapear para ver assim o que poderia levar isso, se era um dia mais agitado, se era um dia mais calmo, se era o dia que a gente foi ao médico, se era o dia que recebemos alguma visita. A gente não conseguiu determinar qual seria o motivo que desencadeava isso, né? Porque isso acontecia em dias diferentes, em finais de semana que ela passou em casa tranquila, ou acontecia depois de um dia agitado. A gente não conseguiu determinar. Eu sei que, gente, que era muito, muito terrível. Ai, o sono da Manu, ele acabou desregulando a casa toda, porque ela não dormia bem à noite e também a Manu não tirava cochilos de dia. Era muito difícil ela dormir de dia. Na escolinha, na creche, ela foi uma das primeiras crianças que parou de dormir de dia. Então as professoras acabavam, no horário do soninho delas, ter que ficar alguém acompanhando a Manu, porque ela não pegava no sono. E aí também às vezes acontecia do quê? De, por exemplo, o horário do sono era da 1 às 2 da tarde, exemplo. E aí as professoras colocavam todas as crianças para deitar 1h, 1h10, todas as crianças já estavam dormindo. E aí quando era tipo 10 para as 2, eles começavam a acordar as crianças. A Manu, ela não pegava no sono nesses 10 primeiros minutos. As professoras tentavam fazer ela dormir e não conseguiam. E às vezes ela pegava no sono no final da soneca. Então, tipo assim, quando faltava 10 minutos para acordar, a Manu finalmente pegava no sono. E aí, se acordassem ela ficava extremamente irritada. Acordar a Manu era a mesma coisa de você estar cutucando uma bomba. Ela acordava muito, muito, muito nervosa mesmo. E aí, se acontecesse isso, era claro que eu tinha que ser chamada para buscar a Manu, porque ela realmente saía do controle. Outra coisa também que acontecia muito era elas não conseguirem fazer a Manu dormir durante o dia. E quando dava umas 4h30 da tarde, eu pegava a Manu às 5 da tarde, a Manu pegava no sono. Ou então dormia dentro do carro. E eu tentava evitar ao máximo que a Manu pegasse no sono no carro. Por quê, gente? Como eu falei, cada cochilo da Manu recarregava as baterias dela. Então, quando acontecia dela dormir na escolinha bem no final do dia, ou pegar no sono no carro, quando a gente estava voltando para casa, ela acordava irritada, porque ela tinha tido um sono ruim, um sono curto, e ela acordava, entre aspas, descansada. E aí ela não pegava no sono à noite. Então a gente sabia que quando isso acontecia, seria provavelmente uma noite em claro. E foram várias noites em claro, gente. Foram várias. E era muito frustrante, como eu disse, porque às vezes as pessoas chegavam com receitas muito óbvias. E falava isso de uma forma que eu me sentia muito mal, que parecia que eu não estava sabendo cuidar da minha filha. Então, por exemplo, às vezes as pessoas chegavam e falavam assim: você já tentou dar um banho nela? Ou então você já tentou dar uma mamadeira quentinha? Você já tentou passar um creminho antes de dormir? Eu sei que a intenção era boa, mas eram coisas óbvias. É claro que eu dava um banho morno na minha filha antes dela dormir. É claro que ela dormia com a barriguinha quentinha, cheinha. É claro que eu já tentei fazer massagem. Eu tentava, na verdade, fazer toda a rotina completa. Era aquele banho morninho, era tudo muito silencioso, tudo muito calmo. A gente já tentou também fazer o contrário, de fazer ela muito alegre, cansar, brincar demais, pra ver se ela dormia de exaustão. Não dava certo mesmo. O sono da Manu só veio regular com a chegada do diagnóstico, quando ela iniciou a medicação, a risperidona. Isso regulou muito mesmo o sono dela. E com certeza fez toda a diferença, porque uma coisa que eu sempre acreditei
era que um dos motivos dos atrasos da Manu, da irritação dela, da falta de concentração, era porque ela sempre estava muito cansada mesmo, porque ela não dormia. Além dela não dormir, ela passava muito nervoso, ela se agitava demais, então ela não tinha concentração, ela não tinha ânimo, ela não tinha disposição para aprender, não tinha paciência para socializar. E desde que a Manu passou a dormir bem, ela acorda muito mais disposta, uma rotina muito melhor, a gente consegue se organizar melhor, quais são os melhores horários para fazer atividades, fazer passeios com a Manu. A rotina de casa melhorou demais porque a gente passou a dormir também, e a gente também precisava, o cuidador também precisa ter o descanso para poder dar continuidade no trabalho com a criança, para conseguir fazer um trabalho, um ambiente bom para a criança. Não, gente, risperidona não é um remédio para dormir. Eu não dou risperidona para fazer a minha filha dormir, tá? Este é um efeito colateral que, no caso da Manu, é um efeito colateral positivo. Ela precisava disso. O risperidona, ele tem uma infinita de outras razões. Repito, não sou feliz em medicar a minha filha, mas entendo que para a Manu, para a realidade da Manu, sim, é necessário ainda a medicação, tá bom? Bom, a Manu hoje, a rotina do sono dela é bem longa, porém num horário ainda não tão agradável pra gente. Ela dorme por volta das 7 da noite, a gente não consegue segurar ela mais do que isso. Ela dorme normalmente a noite inteira. Caso ela acorde de noite, ela sai do quarto dela, às vezes ela vai lá pro meu quarto, ou me chama pra ir pra ficar um pouquinho com ela no quarto até ela pegar no sono de novo, mas nada que dê trabalho, é só de vez em quando que acontece. E também quando ela acorda super de bom humor, vai lá pro nosso quarto, se ajeita no cantinho da nossa cama e dorme lá. Bem tranquilo mesmo. Nesses últimos dias, assim, nesses últimos um mês, tá sendo muito gostoso colocar ela pra dormir. Eu levo ela pra caminha dela, ela deita, eu já apago a luz, conto uma história bem resumida mesmo, de 2 minutinhos, dou boa noite, e aí fecho a porta, apago a luz e ela dorme em 5 minutos. Quando ela não está muito ainda relaxada para dormir, mesmo estando cansada, mas não está muito relaxada, normalmente eu levo ela para minha cama, deito com ela, ela pega no sono. Quando ela pega no sono, eu levo ela pro quarto. Eu optei por acostumar a Manu dormir no quarto dela sozinha, pra também ter um pouco mais de descanso, e também porque eu nunca me senti confortável dormir com criança na cama. Eu sempre tive muito medo de machucar, alguma coisa assim, né? Eu sempre preferi que ela dormisse no quarto dela, eu me sinto mais tranquila, assim. Bom, gente, graças a Deus, essa questão do sono com a Manu melhorou bastante. Não, eu não considero resolvida, porque ela ainda depende da medicação. Porém, com a medicação a gente conseguiu adequar de uma forma que é bem tranquila pra gente. A gente tem muita dificuldade para sair à noite ainda, porque a Manu realmente tem muito sono, a medicação dá sono para ela. Ela acorda muito cedo, a Manu acorda no máximo umas 6h30, de vez em quando ela acorda umas 7 da manhã, mas tudo bem, a gente se adequou a dormir também cedo, para também não ficar tão cansado, né, de ter que acordar todos os dias cedo, mas graças a Deus tá muito mais tranquilo, tá? Bom, essa foi a rotina do sono da Manu, o histórico da Manu, né, com o transtorno do sono, algo que ainda é um problema pra gente, mas graças a Deus ainda já está razoavelmente solucionado, tá bom? Espero que tenha sido útil essas informações pra vocês. Um beijo!